Voltando rapidinho. Galera, essa parte da aula é bastante interessante porque eu vou mostrar aqui certos termos e palavras que às vezes vocês usam de forma errada e vai ter desconto do examinador, ok? Nosso material de produção textual em PDF tem vários casos. Eu trouxe aqui os principais e os casos que a gente mais percebe que vocês usam de forma errada. Às vezes não no sentido correto ou até mesmo com a grafia errada dessas palavras, tá ok? Então, vamos para a aula, porque aí você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Então, significado e uso de certas palavras e expressões que confundem e que às vezes vocês usam de forma errada, tá? Para iniciar aqui, acerca junto, acerca separado e o acerca com o H. O que significa? Quando você está usando o acerca aqui, você está falando a respeito de, tá? O deputado falou acerca das eleições. Qual que é o erro aqui? Você vai lá e escreve assim, acerca, que é o separado. Ou seja, está usando de forma errada. Tá entendendo? Quando você está querendo utilizar essa palavra no sentido a respeito de, o acerca vem junto. Acerca separado quer dizer aproximadamente, ou seja, estou quase lá, ou também quando se refere a tempo futuro. O projeto será implementado há cerca de 8 meses, ou seja, daqui a 8 meses. E quando você está usando com H, você está demonstrando tempo passado, ok? A votação ocorreu há cerca de meia hora, ou seja, a votação já acabou. Então, esses casos aqui podem confundir muito, principalmente porque o acerca junto ele é muito utilizado em prova discursiva quando você está querendo falar sobre alguma coisa, tá certo? Outro caso aqui, a distância com ou sem crase. Quando que você bota a crase? Facinho, quando você determinou essa distância. Se você não colocou quão longe tá, 10 quilômetros, que seja, você não usa a crase. Então, olha só. O primeiro exemplo aqui, ó. Quando voamos, fazemos manobras à distância de menos de 1 metro. Ou seja, tá vendo que ele determinou essa distância? Como ele determinou, você vai colocar a crase, porque a crase serve justamente para determinar. Estuda a distância. Você não disse que distância é, então não tem crase. Beleza? Olha, ó. O curso de discursiva dos apóstolos é a distância. Então, fica ligado também para não cometer esse erro. Afim junto e afim separado. Esse é mole de colocar, tá? Vamos lá. O afim separado, ele é como se fosse para introduzir, é como se fosse o para. Você está denotando finalidade, tá? Então, ele serve para denotar a finalidade. O afim junto, o a colado ali no fim, é para você mostrar que você, né, tem afinidade com alguém, semelhança com alguém, ok? Ou com algo. Então, saber utilizar isso daí de forma correta é muito importante. Por quê? Por que esse caso? Porque o afim separado ele é muito utilizado quando você está querendo denotar a finalidade de determinada coisa ou o objetivo de determinada coisa. Então, olha lá. Vamos para os exemplos. Afim separado. Finalidade ou o para. Escrevo a fim de informar. O meu objetivo é informar. Então, escrevo a fim de informar separado. Saiu cedo a fim de ir à faculdade. Ou seja, ele quer ir para a faculdade. O objetivo dele é ir à faculdade. Por isso que ele saiu cedo. Então, separado. Afinidade e semelhança. Então, você colocou junto. Então, o afinidade está juntinho. Então, lembre-se disso para você colocar ele junto. O espanhol é uma língua afim do português. Tal descoberta tem aplicação a ciências afins da medicina, ou seja, tem semelhança. Então, percebeu essa diferença? Geralmente a gente não utiliza muito o afim junto em prova discursiva, né? Até mesmo pela própria semântica dessa palavra. Mas quando você está utilizando no sentido de finalidade, objetivo, ou quando você pode substituir pelo para, qual que é o problema? Você vai lá e coloca ele junto e, na verdade, ele era separado. Outro aqui, campeão também, tá? E aqui tem 2 tipos de problema. A medida em que e na medida em... A medida que e na medida em que.
você inclusive não pode trocar as palavras aqui, tá? Vou dar um zoomzinho aqui para depois a gente vai ali. À medida que, tá? O à medida que serve para mostrar proporção, tá? Ao passo, conforme. Então, veja, à medida que fazia os simulados dos apóstolos, mais confiante eu ficava. Então, veja que existe uma proporcionalidade. Fiz 1, 2, 3, 4 simulados, mais confiante eu fui ficando. O na medida em que, perceba que ele é como se fosse uma conjunção explicativa, né? Você usa ele para explicar algo, você pode substituir ele por um pois, por uma vez que, um já que, um isso porque. Então veja que ele tem uma conotação explicativa, enquanto o à medida em que tem uma conotação de proporção. Exemplo aqui, ó. É preciso punir os responsáveis na medida em que houve vítimas. Ou seja, porque houve vítimas. Você tem que punir os responsáveis porque teve vítima. Aumentar os casos de desidratação na medida em que a umidade relativa do ar chegava a níveis críticos. Ou seja, porque a umidade piorou. Então, qual que é o problema aqui? Você, primeiro, utilizar a medida aqui de forma errada, no sentido errado. Você colocar você queria utilizar o na medida em que, você vai lá e coloca o à medida que. E outro erro bastante comum, tá? Você misturar essas preposições aí. É à medida que e na medida em que. Ok? Não pode fazer essa troca. Você não pode colocar, por exemplo, à medida em que. Isso é errado. Ok? Então, vamos voltar aqui para a tela até para eu mostrar. Você não pode fazer isso aqui, ó. À medida em. Aí, ó. Errou. É um erro gramatical. Correto? Muito fácil você decorar isso, tá? Olha só, é na em que. Então você tem o N e o M junto ali. Você não tem isso daqui no à medida em que. É a com um quezinho e aqui é o na com em. Não troquem isso daí para você não perder esse pontinho besta, tá? E na verdade a gente utiliza muito os dois. Tanto o à medida que você está denotando ali uma proporção, como também o na medida em que é muito utilizado para explicar determinada sentença depois que você bota o na medida em que. Beleza? Até coloquei aqui para vocês observarem. É um erro muito comum, principalmente em provas escritas, então fique ligado. Você não pode combinar as partes dessas expressões com a outra, ok? Não pode misturar o à medida em que com o na medida em que. Ou seja, não existe o à medida em que e nem na medida que. Beleza? Grave isso daqui, ó, esse quadrinho, que aí vocês nunca vão errar essas expressões. Anexo e anexo, né? Isso daí, inclusive, eu me lembro bem em prova objetiva quando eu fazia concurso. Rapaz, esse anexo aí, ele sempre aparecia para confundir a gente, tá? Então, vamos estabelecer aqui algumas regrinhas. Quando você está falando em anexo, tá? Isso é uma locução adverbial. Se é um adverbial, você não tem variação. Você não vai variar quanto ao gênero e também quanto ao número. Quando a gente está falando a palavra anexo sozinha, tá? Aí é diferente, isso é um adjetivo. O adjetivo, a gente estudou isso na aula passada, né? Em concordância. O anexo é um adjetivo, então ele vai flexionar tanto em gênero quanto em número, certo? Então você vai ter anexo, anexa, anexos, anexas, mas você nunca vai ter em anexos, em anexas. Beleza? Não existe. Só que aí, às vezes, nas provas objetivas, você tem essa mistura ali, você às vezes não sabe a quem ele está se referindo, né? O em anexo, e aí você confunde. Então você tem que ficar ligado nisso daí, tá? Mas em prova discursiva é muito fácil. Quando você for colocar em anexo, lembre-se que você não tem essa variação, porque o em trouxe ali para essa locução, né? O tal do advérbio, ele se tornou um advérbio, uma locução adverbial, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Então, anexo
é um adjetivo. Se é um adjetivo, ele vai flexionar quanto ao gênero e quanto ao número, ok? Então, ele vai estar no masculino, no feminino, no singular, no plural, ok? Quando você também anda com esse anexo na frase ali, né? Você vai colocar a vírgula, porque o lugar dele era para ficar após o objeto, né? Que ele está caracterizando. Se ele está após o objeto, você não tem vírgula. Agora, se você deslocou ele, você coloca vírgula. Então, vamos dar um zoomzinho aqui para a gente ver os exemplos. Anexo encaminha o ofício. Essa palavra está falando do ofício, não é? Ofício é uma palavra masculina que está no singular. Então, o correto é justamente você colocar anexo e não anexos. O anexa. Às vezes vai ter... Qual que é a sacanagem que eles fazem? Coloca uma palavra aqui, uma sentença, desloca o anexo, coloca uma palavra feminina perto dele e você vai achar que ele está fazendo referência ao feminino quando, na verdade, não estava. Beleza? Vamos lá aqui só para mais alguns exemplos. Dirigimos os projetos anexos à chefia. Esse anexo está falando de quem? Os projetos. Então, projeto masculino no plural, por isso que ele está aqui com OS no final. E aí, o em anexo é uma locução adverbial, certo? Com sentido de anexamente, né? Sempre quando a gente está falando de advérbio, a gente tem esse mente aí, né? Por ser uma locução adverbial, ele é invariável, ok? Ou seja, não tem feminino, não tem masculino, não tem singular, não tem plural. Ele sempre vai estar na mesma forma. E para uma prova discursiva é muito fácil decorar isso daqui. Ele sempre vai estar na mesma forma, em anexo. Então, aonde ele aparecer, tá? Onde ele aparecer, ele vai continuar do mesmo jeito. Se ele tiver no final da frase, em termos de vírgula aqui, né? Como é uma locução adverbial, qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e locução adverbial se tiver no final. Ou seja, se você pega essa locução adverbial e traz, né? Qual que é a ordem direta? Vou começar por aqui. Sujeito, verbo, se tiver o verbo tiver complemento do verbo, e depois você tem locução adverbial ou advérbio. Se você pegar isso daí e deslocar, aí sim você vai ter que ter vírgula. Agora, se o em anexo tiver no final da frase, você não coloca vírgula. Esses são os erros mais comuns, você colocar o em anexo de forma variada ou às vezes esquecer da vírgula dele, tá? Então, vamos para os exemplos aqui, ó. Deslocou ele, tá? Então, você vai ter a vírgula. Ele variou? Não. Em anexo, encaminha os documentos. Em anexo, encaminha os documentos. Olha ele aqui no final, então não precisa de vírgula, né? Encaminham as minutas em anexo. Nada de colocar encaminham as minutas em anexa. Beleza? Então, a única questão aqui é você lembrar de colocar a vírgula quando você deslocar ele, mas sempre lembrando que se você colocou o em, você transformou o anexo em uma locução adverbial e ele nunca vai mudar. Ok? Esse daqui também, ele é muito usado na escrita e até na linguagem falada, e a gente erra muito quando a gente está falando, né? Por isso que eu falo para vocês, se acostumem a utilizar o português correto para vocês não cometerem esses erros no dia da sua prova ou na prova objetiva, tá? Ao encontro de e de encontro a, né? O de encontro, quando você usa o de, qual que é o sentido? Quando você usa o ao, qual que é o sentido? Galera, vamos lá. A vem de amor, né? E o D vem de diferente. Daqui eu já dei uma dica principal. Quando você está usando o ao encontro de, quer dizer que você está usando na mesma direção, em favor de, na mesma ideia. Ou seja, você está juntando. O amor, ele junta, né? O pai caminhou ao encontro do filho. Ou seja, ele está indo na mesma direção do filho, certo? O programa veio ao encontro dos interesses da comunidade. Ou seja, ela está a favor dos interesses da comunidade. O aluno fez uma proposta ao encontro do que o professor pensava. Ou seja, os dois estão pensando na mesma direção. Então, ao encontro de, a de amor, os dois estão caminhando junto. Eu não estou degladiando, não estou estabelecendo uma diferença.
Agora, quando eu estou utilizando de encontro a, aí sim, estamos falando de diferenças, certo? Você é contra, você está no sentido contrário, em contradição, oposição. O carro foi de encontro ao poste. Você coloca aqui o carro foi ao encontro do poste, ou seja, eles estão caminhando junto, não faz nem sentido. O projeto do governo vai de encontro aos interesses. Ou seja, ele é contrário aos interesses. Suas ideias estão indo de encontro às minhas. Ou seja, a gente não está pensando da mesma forma. Ok? E beleza. E outra coisa, tá? É ao encontro de e de encontro a. Ok? Também não misturem essas expressões, porque é considerado erro. Esse daqui, esse próximo aqui, a gente erra demais. Em termos de provas discursivas, já começo logo pela primeira dica mais importante de todas, tá? Esqueça isso daqui. Toda vez que você pensar em utilizar ele, usa o em vez de. Por quê? Eu costumo dizer, né, que no português a gente tem palavras coringas. O que são palavras coringas? Elas servem para todo tipo de caso. E outras são palavras que só servem para aquela coisa. Então, quando você está escrevendo se, prefiro o termo ali genérico. Em vez de, ele é mais abrangente, ele serve para mais casos. O ao invés de, já perceba a conotação da palavra, ao invés, ao avesso, ele é só para oposição, situações que estão opostas. Beleza? Então, quando você está escrevendo, se você escrever em vez de sempre, você não vai errar. E também não misture as palavras aqui, porque você não pode colocar, por exemplo, ao invés de, né? Isso não, acho que deve soar estranho, mas, por exemplo, nem tem como ao invés. Está vendo que o ao também está demonstrando de forma contrária? Então, vamos lá. Ao invés de, ele só tem um sentido, só um significado. É ao contrário, oposição, tá ok? É mais contra menos. Se não tiver a ideia de oposição, você não pode usar ao invés. Então, beleza. Ao invés de baixar, o preço subiu. Era para baixar, só tem um lugar para ele ir, tá? Subir. Então, veja que o ao invés aqui estava certo. Saiu ao invés de entrar. Então, veja, sentido oposto. Viajou ao invés de ficar. Só que o que acontece? Como esse ao invés de tem um sentido único, é às vezes bem difícil de você encontrar a verdadeira oposição daquela coisa. E aí você vai e utiliza o em vez de. No caso disso daqui, aquilo ali. Ok? Significado mais amplo, em vez de, em lugar de. Você pode utilizar em todos os casos. Então, olha só, peixe não é contrário de frango, né? Então, comeu peixe em vez de frango. Qual que era o erro aqui? Você colocar comeu peixe ao invés de frango. Aí tá errado. Porque o peixe não é contrário de frango. Foi de carro em vez de avião. É uma outra opção. Tem várias opções de meios de transporte. Estudou geografia em vez de história. Beleza? Fiquem ligados nisso daí. Em termos de prova discursiva, utilize o em vez de que você não vai errar, tá? Adiante. Esse daqui é campeão. Inclusive, a gente leva até para nossa aula de dicas finais, né? Na nossa aula teórica de produção textual. Cara, vocês não sabem o tanto de vezes que eu vejo vocês utilizando o através no sentido errado. Dica principal para você nunca mais errar o uso dele é igual o do ao invés de, tá? Não use mais através na sua prova. Por quê? Ele tem um sentido único, ok? Geralmente você usa ele quando você está querendo denotar quando você está querendo denotar um sentido de um instrumento da coisa, um meio que você está querendo, conseguir aquilo através disso. Só que o que acontece? É errado, porque o através ele vem da família do verbo atravessar. Então, se você não estiver construindo uma oração que você está dando um sentido que você atravessou aquilo ali, você não pode utilizar o através. E aí você tem o coringa dele, por intermédio
disso, ok? Vamos voltar aqui para a tela para eu mostrar para vocês. Não use mais um através, tá? Então, só explicando aqui. O através é uma locução que quer dizer lado a lado, ao longo, por entre. Ele vem do verbo da família atravessar e só deve ser empregada quando você estiver denotando isso daqui, né? Você está passando de um lugar para o outro. Então, veja o carro através da janela, ou seja, o meu olhar está atravessando a janela, né? Vou dar um zoom aqui. O conceito de beleza mudou através dos tempos, ou seja, ele atravessou várias gerações, ok? Você vai utilizar como? Então, beleza. Isso aqui é um dos top 3 erros de gramática em texto dissertativo, tá? Evite usar o através de, tá? No sentido de meio ou instrumento. E a gente utiliza muito. Acesse esse material através do site seguinte. Não, você está atravessando o site? Não. Estudei discursiva através do curso dos apóstolos. Não, estudei discursiva por meio do curso dos apóstolos. Ok? Se você utilizar o Coringa, gosto muito do por meio de, você nunca vai errar nesse sentido. Por quê? Porque o por meio de, ele também serve para esse sentido que o através traz. Então, não usem essa palavra na prova de vocês, porque você pode acabar utilizando no sentido contrário e cá para nós, dificilmente você vai estar dando um sentido que está atravessando alguma coisa. Então, vamos lá, ó. O projeto será aprovado, e aí, olha só, né? Mediante, você poderia colocar através de acordo dos líderes, mediante acordo dos líderes. A comissão foi criada através de portaria, ou seja, ela atravessou a portaria, não. A comissão foi criada por meio de portaria. A nomeação foi feita por decreto. A notícia chegou por intermédio de familiares, ok? Não usem mais o através, que você evita erros na prova de vocês. Depois do através, o outro campeão é o onde. E aí eu dou outra dica. Não escreva onde na prova discursiva de vocês. Esse é até um pouco mais brando do que o através. O através, na maioria das vezes, você não está usando corretamente. O onde, na grande maioria das vezes, também. O onde, galera, ele é um advérbio de lugar, né? Ele é um advérbio de lugar. E ele serve para denotar um lugar físico, certo? E fixo. Que lugares são esses? Eu estou aqui na direção, né? Então, quando eu estiver me referindo à direção, eu uso a palavra onde. Onde fica o estúdio de direção, ok? Onde eu moro, onde eu nasci em Brasília. Veja que é um lugar físico e fixo, não está se mexendo, ok? Qual que é o grande erro? Você utilizar o onde quando ele não está denotando um lugar, e um lugar físico e fixo, ok? Vamos olhar aqui um exemplo. Vou direto aqui pro exemplo, tá? E depois eu até passo nessa parte teórica. Eu assisti à videoaula do curso de discursiva dos apóstolos, onde eles ensinam a técnica discursiva. Peraí. Videoaula é lugar? Não é. Então esse onde tá errado. Qual que é o coringa? Em que? Outra coisa, né? Daí já tratando de discursiva, a RLRF é a lei onde se estabelece as regras para fiscalização orçamentária. Sei lá. Peraí, lei é lugar? Não, não é. LRF é a lei em que se estabelece regras para fiscalização orçamentária. Então, percebeu? Se não estiver falando de lugar físico ou fixo, não utilize o onde. E aí o que acontece? Você está escrevendo ali e muitas vezes você coloca o onde diversas vezes. Cara, vamos ser pragmático aqui. Você não quer perder ponto de português. Não uso através, não uso onde, não uso o ao invés de, que são palavras que você, na maioria das vezes, vai estar utilizando no lugar errado. Ok? Isso nada mais é do que a explicação do que eu estava falando aqui do onde, tá? Tá, e o aonde? Qual que é a diferença do onde para o aonde? Tá? Você tem o onde e o aonde. E aí sim, tá? Ai, caramba, peraí. Qual que é a diferença
do advérbio onde para o aonde. Ai, caramba. O aonde. Apanhando dessa caneta aqui, viu? Pronto. Em ambos os casos, nós estamos falando de um advérbio que vai se referir a um lugar. Beleza? Estamos usando ele no sentido correto. O onde vai ser para um lugar fixo, né? O aonde não. O aonde, esse lugar, ele se movimenta. Tá ok? Tô aqui na direção. Aonde eu vou depois? Vou me movimentar. Ok? Então, vamos aqui para um exemplo mais real. Aonde indica um lugar também, só que ele não é fixo, tá? Ele é algo dinâmico. Beleza? Então, quando você está usando o verbo ir e quem vai para algum lugar, você usa o aonde na maioria das vezes. Aonde você vai passar o carnaval? Aonde vocês vão passar o carnaval? Vocês vão passar o carnaval em casa estudando. Eu vou passar em outro lugar. Aí, né, já paguei o meu preço, agora eu posso me divertir. Então veja aqui, aonde você vai, né? Não é aonde você mora, porque você mora em um lugar fixo, né? Então, morar denota lugar fixo, ok? Então, aprender a utilizar ali. E o em que? O em que eu já dei o spoiler anteriormente, ele é o coringa. Ele serve para tudo. Tá entendendo? É uma expressão que relaciona ideias quando não há uma referência a lugar. Mas você também pode usar para se referir a um lugar. Em que local você vive? Em que cidade você mora? Tá entendendo? Ele é o nosso coringa e para escrita ele é muito bem-vindo e você evita de errar, tá? Exemplos. Estou naquela fase em que tenho que estudar muito para ser aprovado. Eu não estou mais, vocês ainda estão. Então, eu não estou naquela fase onde eu tenho que estudar. Fase é fase, não é lugar, tá entendendo? Então, estou naquela fase em que tenho que estudar muito para ser aprovado. Assisti a aula do curso dos apóstolos em que eles ensinam técnicas discursivas. Beleza? Não é lugar, então não vou botar o onde. Show de bola. Tá? Vamos para mais algumas aqui. Se não junto, se não separado. Simples. Se não junto, ele é uma expressão que ele denota exceto, tá fazendo uma exceção. Se não isso. O se não separado é uma condicionante, tá? Vamos aqui para a tela. Então vamos lá. Se não é uma conjunção coordenada adversativa utilizada como sinônimo de exceto, do contrário. Então veja, estude muito, senão você não passa na prova. Existe até o se não não, né? Existe se não não? Existe, quando ele tá assim, ó. Fique em casa estudando, senão não vai passar em prova. Então, quando ele tá junto aqui, você pode acontecer essa construção. Não insista, senão será advertido por escrito, ou seja, tá denotando essa ideia de contrariedade, de exceção, ok? E até já tinha trazido aqui a explicação. Só mostrar aqui a diferença dele para o senão separado, tá? O senão é o quê? Ele é utilizado no início de orações subordinadas adverbiais, condicionais, causais e também temporais, tá? Então veja bem, ó. Se, exemplo aqui, ó. Se não queres, não irei. Se você não quer, eu não vou. Tá vendo a condição? Se não fizer o curso dos apóstolos, terá muita dificuldade na prova. Isso aí é verdade também, tá? Então veja que tá em uma oração condicionante. Se você botar o senão junto aqui, aí você erra porque era para introduzir essa oração subordinada, ok? E aí agora a gente vai para a última parte da nossa aula de hoje, que encerra aí o capítulo 2. E essa daqui eu gosto muito, tá? O emprego dos porquês. Estamos falando de prova de prova discursiva. E o que acontece? Sempre falo que você é que manda na prova, né? Já falei, quer escrever melhor?
se condicione a estar sempre escrevendo da forma correta. Use os porquês no seu WhatsApp de forma correta. Então, quando você for perguntar alguma coisa para alguém, e esse porquê estiver no início daquela pergunta, ele é um porquê separado sem acento. Se você for perguntar outra coisa, e ele estiver no final da frase, ele é um porquê separado com acento. Ou no início recapitulando. No início da frase, porquê separado sem acento. No final da frase, porquê separado com acento. Eu vou explicar alguma coisa. Eu vou usar o porquê junto, sem acento. Certo? Então, o professor Lucas Eduardo tem que ir embora porque ficou tarde, porque a aula acabou. Vocês estão estudando por quê? Separado sem acento. Por que vocês querem passar em um concurso? É uma pergunta, separado, sem acento, tá? Eu errei. O final da pergunta é separado sem acento. E o caso que você mostra o porquê junto com acento, quando você usa? Quando você está querendo mostrar o motivo. Esse é o porquê vocês têm que praticar discursivas, porquê junto com acento. Vamos para a tela aqui que fica mais claro, tá? Eu vou até dar um zoom em cada caso. Porquê junto? Em termos de discursiva, esse aqui é o que você mais usa, tá? Porque você vai usar isso aqui para explicar alguma coisa. Aqui também, quando você vai mostrar o motivo de algo. O porquê, a razão, a finalidade, tá? Aqui dificilmente uma prova discursiva. Por quê? Porque você não faz perguntas em provas discursivas, né? Só perguntas indiretas. Isso daqui vale mais para uma prova objetiva. Quais são os dois que você mais utiliza? O porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Agora, é claro que se você estiver escrevendo algo que você faz uma intercalação, uma interpelação pro leitor, que isso acontece mais em provas discursivas argumentativas do tipo redação e relacionadas com temas de atualidades e realidade brasileira, você até pode fazer isso daí. Mas, geralmente, em provas discursivas, você está respondendo a um tópico. Se você não está perguntando nada para ele, que é a resposta. Então, você vai utilizar, na maioria das vezes, tá? Um desses dois aqui. Ou para explicar, ou para mostrar o motivo. Dificilmente você vai perguntar alguma coisa, ok? Então vamos lá, só recapitulando. Já começa até pelo principal que a gente usa em prova discursiva, o porquê junto sem acento, que serve para explicar. Ele tem o mesmo sentido de pois, já que, uma vez que, na medida em que são construções que iniciam uma explicação, beleza? Não apoio esse governo porque desconfio dele. E aí, o que você vai lá e faz para fazer errado? Você vai lá e separa esse porquê. Nesse caso, estaria errado. Ok, galera? Quando você está escrevendo, porquê junto sem acento é o que você mais usa, porque você vai explicar alguma coisa. A Secretaria de Fazenda agiu incorretamente porque esse caso é proibido na legislação tributária. Porquê junto sem acento. Estude bastante porque consiga passar logo na prova. Porque junto com acento, ele vai mostrar o motivo, a causa, ok? Daquela coisa. Ele funciona como um substantivo. Inclusive, ó, olha, por que esse porquê aqui é junto com acento? Porque ele está funcionando como substantivo. Os porquês, emprego dos porquês. Beleza? Ou seja, ele sempre é precedido de um artigo, de um numeral, de um pronome. E a gente tem um artigo aqui, o artigo os, né? Então, aprendendo um porquê, podemos aprender todos os porquês. Aprendendo aquele lá, né? Substantivo. Ninguém sabe o porquê de ela ter feito isso. Ou seja, o motivo da pessoa ter feito aquilo. Você sabe utilizar os porquês ou ele funcionando como substantivo aqui? Beleza? Os dois casos mais importantes para a prova discursiva, para você não errar nunca mais o uso do porquê na hora que você estiver escrevendo.
porque junto sem acento para explicação, porque junto com acento para mostrar o motivo de alguma coisa. E aí vamos, né? Porque a gente não, já que a aula é completa, vamos continuar aqui o resto. Porque separado sem acento. Geralmente, quando você tá em uma frase que tem uma pergunta e ele tá no final, beleza? Ele tá no final de uma frase em que você tá fazendo pergunta. Você fez isso por quê? Vocês estão estudando por quê? Coloca aí nos comentários também para mim. Você faltou e não disse por quê. Pergunta indireta também, ok? Quando não tem o sinal de interrogação. Esse aqui, e aí vai uma dica que eu tinha para a prova objetiva, quando você tem que saber se está certo ou está errado. Você tem 4 casos, né? 3 dos casos são muito fáceis de você visualizar. Porquê junto com acento, porquê junto sem acento e o porquê separado com acento. Esse você identifica muito. Cara, se você pegou e tentou perceber do que ele tá falando, né? E não conseguiu identificar nenhum desses 3 casos, que é fácil, muito provavelmente é um porquê separado sem acento. Porque ele tem várias utilizações, tá? Então ele é o que dá mais dificuldade porque ele tem vários casos. E aí a dica que eu dou até para o objetivo de vocês é que se você tentar perceber se ele está se tratando de um dos outros 3 casos e não for nenhum deles, você percebeu que não é uma pergunta no final de frase. Você percebeu que ele não está explicando nada e você percebeu também que ele não é o motivo de alguma coisa, a grande chance de você estar falando do porquê separado sem acento. Se for uma pergunta no início da frase, pô, isso aí é o caso mais clássico, ok? Primeiro caso é o uso do porquê, por que razão, por que motivo, no início de orações interrogativas diretas. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que razão, por que motivo você fez isso? Frases interrogativas diretas no início. Segundo caso do porquê separado sem acento, por que razão ou por que motivo, no início de frases interrogativas indiretas. Ou seja, o que é a frase interrogativa indireta? Você tem uma pergunta, mas você não tem um sinal ali de interrogação, ok? Não sei isto, porque não sei por que você insistiu. É uma pergunta indireta que não tem o sinal aqui de interrogação. Perguntaram-me por que você faltou. Tá vendo que tá tendo uma pergunta no início? Ou seja, se ele tivesse no final aqui era outra história. Você pode substituir por isto aqui, ó, né? E aí você encontra esse sentido dele também, do separado sem acento. Terceiro caso aqui é quando você pode substituir pelo qual ou pela qual. Geralmente ele tá ali no meio de uma frase, tá ok? Essa é a razão por que o demiti, pela qual o demiti. Não se sabe o motivo pelo qual ou por que separado sem acento você disse aquilo. E o quarto e último caso do porquê separado sem acento, quando você está utilizando ele, quando o que é uma conjunção integrante e você tem uma construção que é onde você tem um verbo transitivo indireto e aí você tem, obviamente, a preposição por e aí você tem essa função aqui, né, de oração subordinada objetiva indireta. É muito português, mas vamos lá. Com exemplo fica mais fácil. Eles demonstraram simpatia porque eu ficasse ali com eles. Ou seja, quem demonstra simpatia, demonstra simpatia por alguma coisa. Então, viu que ele pediu a preposição por aqui? E esse que está introduzindo a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ok? Esse é o caso mais chatinho, mas é igual eu estava falando aqui. Em termos de escrita, você usa mais o porquê junto sem acento para explicar as coisas, e ele pode ser substituído por pois, já que, na medida em que, uma vez que, você está usando ele no sentido explicativo. Ou você vai usar o porquê junto com acento para mostrar um motivo e ele está funcionando como um substantivo. Os separados, aí já é problema da prova objetiva, dificilmente você usa em um texto discursivo. Beleza, galera? Mais uma vez, segue a gente no Instagram aí, qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra gente lá.
E forte abraço, bons estudos, até mais.